Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, postos aqui estamos para a pré-aula da lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Aqui nos estúdios do CETADB estamos acompanhados pelo Jonatas Emanuel e também pelo pastor Adolvilson Alves de Andrade. Paz do Senhor, pastor Adolvilson, pastor Jonatas, nossos queridos irmãos, né? Estão acompanhando através dessa pré-aula. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e vamos em frente hoje com a lição de número 3 já. Maravilha, veja bem, domingo dia 15 de outubro de 2023 é quando essa aula será ministrada e no domingo nós estaremos comemorando também o dia do professor. Então, desde já, aqui a nossa saudação, e a nossa felicitação a cada um dos professores, irmãos e irmãs, aqueles que ainda não abraçaram a fé cristã evangélica, mas que também servem, como professores, seja na rede pública de ensino, seja na rede particular de ensino, aqueles que nos auxiliam, ou auxiliam a igreja nos trabalhos da escola bíblica dominical, os nossos irmãos e irmãs que atuam ensinando como professores na escola bíblica dominical. E já aproveitar aqui também para parabenizar os nossos irmãos que são monitores do curso de teologia ou dos cursos de teologia do CETADB, do CETADB, espalhados por todo o Brasil e também fora do país. A cada um de vocês, a nossa gratidão pela dedicação em compartilhar conhecimento, seja conhecimento secular ou conhecimento bíblico, com aqueles que estão buscando aprenderem mais para poderem, através do conhecimento, também adquirirem melhores condições de vida, para aqueles que estão trabalhando no Evangelho, para que possam também serem ainda participantes melhores, cada dia melhor, servindo melhor ao Senhor da Seara. Nossos parabéns a todos os professores. Vamos lá, então, para missões transculturais no Antigo Testamento. Na lição de hoje nós vamos lançar mão de 2 exemplos bíblicos, mas o textório da lição, que está em Isaías capítulo 49, versículo 6, diz assim: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. É o que diz Isaías capítulo 49 e o versículo 6. Agora avançamos para a verdade prática que diz: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. De fato, o amor de Deus ele é incomparável e ele deve ser, inclusive, um objeto a ser copiado. Nós, como cristãos, devemos copiar, termos como exemplo o amor que Deus sente e sentiu oportunamente pela vida de todos aqueles que estavam perdidos. Vamos acompanhar aqui com o pastor Adolvilson a leitura bíblica de 2 trechos da palavra de Deus. O primeiro deles está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, os versículos 8 e 9 e também os versículos 17 a 23. E além deste, o texto de Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Muito bem, 1 Reis capítulo 17, verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que ele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele,
E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Jonas capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Maravilha, meus irmãos, está aí a leitura bíblica em classe, da qual tomaremos base para o estudo dessa lição sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Os objetivos desta lição, que está dividida em 3 tópicos principais, não é? No primeiro deles é identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Nós já vimos na aula passada que neste propósito Israel falhou, por isso Deus levantou a igreja, não é? No segundo tópico aqui nós vamos demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E por fim, no tópico de número 3, vamos relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Então fique atento, já pedindo para você que está acompanhando esta pré-aula, se você ainda não está inscrito no canal do CETAD, você se inscreva. Você também pode registrar as suas dúvidas aqui nos comentários, porque nós respondemos quando no mesmo dia, ou se não no dia útil seguinte, não é? Mas nós não deixamos os irmãos sem resposta. E também você pode nos ajudar compartilhando esta aula. Então você copia aí o link desta videoaula e compartilhe nos seus contatos, né, através das suas redes sociais, a fim de que outros irmãos também possam ter essa condição de estarem assistindo e também poderem aprender daquilo que nós temos para compartilhar, não é? É isso aí que nós estamos aqui por fazer. As palavras-chave desta lição é Antigo Testamento, e o pastor Adolvilson traz aqui para nós uma definição da palavra-chave. Muito bem, vamos definir primeiro a palavra testamento. O termo testamento, no que se refere à Bíblia, vem do latim testamentum, né? E tem o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Já a expressão Antigo Testamento, essa expressão foi inaugurada por Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como escrituras. Nós encontramos em Mateus 22 e 29. A lei, os profetas e os salmos, nós encontramos lá em Lucas 24, 4. Ou seja, o Antigo Testamento refere-se aos 39 livros do Antigo Pacto, ou Antigo Testamento. Muito bem, feita esta definição, nós vamos para a introdução desta lição. Na lição anterior nós vimos, não é? Estudamos que a natureza missionária de Deus, ela se estabeleceu por meio da sua relação com Abraão. Esta lição então tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido e também com um propósito missionário, e ainda tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas, e especialmente nesta lição, as que envolvem Elias, que foi enviado para Sidom, e depois o caso do profeta Jonas, que foi enviado a Nínive. Finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel, registros esses que estão no Antigo Testamento. Aí é importante fazermos a consideração de que esse conceito de missão que nós estamos trabalhando aqui, na primeira, na segunda e nesta lição, de uma forma, ou assim, estritamente da forma como nós praticamos hoje, como realiza-se hoje em dia, não está claramente descrito no Antigo Testamento e em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus, porque você vai observar o caso de Elias, que está no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Se você não é uma pessoa que é nova na fé, certamente já conhece o que aconteceu com Elias, o surgimento dele e a maneira como ele exerceu o seu ministério. Então, propriamente dito, Elias não foi um missionário, como hoje nós pegamos o pastor Adolvilson e enviamos ele como missionário para tal parte. Não é esta a concepção que nós temos aí no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a respeito de Elias, porque Elias foi enviado a Sidom, de fato, um povo estrangeiro,
Porém, o contexto que envolve a saída de Elias para a terra estrangeira é outro que não o que nós temos hoje, ainda que Deus tinha um plano, não é? Eu acho importante essa história que envolve Elias e esta viúva, porque fica muito claro para nós de que não passa nada, né? Não passa nada desapercebido de Deus. Deus sabia que esta viúva estava lá em Sarepta e que ela não tinha mais alimento para si e seu filho, e devido à necessidade que houve em relação a Elias, o Senhor diz assim, olha, primeiro Deus mandou os corvos tratarem dele, né, ali no ribeiro de Querite. Depois Deus fala para ela, vai lá para Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva. Então você veja, a viúva estava em necessidade, mas Deus já havia ordenado a ela que cuidasse de Elias. Então o Senhor sabia da necessidade dela e, ajuntada com a necessidade de Elias, fez com que tudo se desse ali e acontecesse de forma que foi bênção para ela e também foi bênção para o Elias. Então nós vamos estudar esse contexto aí, também no caso que envolve o Jonas, né? Jonas, que foi mandado para pregar a Nínive, ou em Nínive, e porque desobedeceu, padeceu, e aí depois retomando o chamado de Deus para ir pregar em Nínive, então ele realizou a obra, ainda que contrariado, é verdade. Vamos lá então para o tópico primeiro da lição, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Esse é o primeiro tópico da nossa lição, e o subtópico aqui é o plano de Deus. Plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou, você que está com a sua lição, é o primeiro tópico aí, planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Isso nós comentamos bastante na aula passada, tem as referências aí também. Ou seja, a vontade de Deus divina é que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Deus, e ainda tem esse desejo, né? Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação, nós vimos também isso, está aqui também comentado, e o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Através de Israel, todas as nações conheceriam o Deus, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Aí temos Isaías 42:5, que diz assim: e o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu e espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. E o versículo 6 diz assim: eu, o Senhor, chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você, olha aí, farei de você o mediador para o povo e uma luz para os gentios. Veja bem também a abrangência e o desejo de Deus. E o versículo 7, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Está aí então Isaías 42, é o texto que nós acabamos de ler. Existe um plano de Deus, aliás, um plano eterno. Desde o eterno passado já tem um plano de redenção para toda a humanidade. Isso aí nós estamos estudando agora, né, pastor, com relação a missões, que temos que levar a palavra do Senhor, temos que levar as nações a conhecerem a Jesus, o nosso Salvador. Esse plano de Deus envolve Israel como nação. Conforme nós já dissemos há pouco, Israel falhou nesse propósito como nação. Mas o povo, né, o povo de Deus, ele é chamado através de Israel na pessoa bendita de Jesus Cristo. É muito fácil, nós lemos o capítulo 43, ele diz, vós sois a minha testemunha. Eu estou lendo o capítulo 43 de Isaías, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou,
e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Veja então Deus tornando, fazendo manifesto exatamente o fato de que ele escolheu Israel e que de Israel ele levantou o Salvador. O Salvador que está aí nesse texto com um S maiúsculo é uma referência ao judeu chamado Jesus. Então, Jesus vem da nação de Israel. O Senhor escolheu Israel e aí nós vamos ver agora exatamente essa questão, o fato da falha de Israel como nação, mas de Israel o Senhor Jesus Cristo foi levantado como o Salvador, aquele que remiria todo o povo, todo o mundo, na verdade. Pastor, na sequência aqui, os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Aí que está a falha do povo escolhido, né? Houve aí uma miscelânea, muito com a identidade racional. Agora, Deus, ele já tinha avisado. É interessante que todos os acontecimentos bíblicos, Deus já avisa. Olha, eu encontrei aqui, pastor, Deus já avisa o povo quando? Antes de entrar na terra, ou quando entrar na terra já havia preparado. Deuteronômio 7,3 diz assim: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tornem as filhas delas para os vossos filhos. Verso 4, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me, para seguir os outros deuses. Por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Verso 5, assim vocês tratarão essas nações. Derrube os seus altares, olha a ordem de Deus. Derrube os seus altares, quebre as suas colunas sagradas, corte os seus postes sagrados e queime os seus ídolos. Versículo 6 diz assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deus já orienta a nação, não é? Quando entrarem na terra, não façam isso. Porém, como sempre, o homem desobedece. A nação desobedeceu e se contaminaram, como está escrito aí na nossa lição. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, da idolatria e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. A graça de Deus aí atuando, mesmo desobedecendo. O plano de Deus ainda continua sobre esta nação, mas o foco aí é chamado. Tem aí um projeto, tem um plano para esta nação. E muitas das vezes, por desobedecerem a palavra de Deus, eles falham. E assim acontece com o ser humano hoje também, até mesmo com nossa pessoa, a igreja também. Desobedece e falha naquilo que Deus colocou para nós fazermos. Deixa bem, irmãos. Nós iniciamos o expediente aqui nos trabalhos do CETADB, assim como também encerramos, pela manhã. Ao iniciar, nós lemos 2 capítulos da Bíblia, temos um período de oração e depois cantamos um louvor ao Senhor. Mas exatamente hoje, no dia que nós estamos aqui gravando esta pré-aula, o nosso devocional foi a leitura de 2 Crônicas 36 e Esdras capítulo 1. Mas quando nós lemos 2 Crônicas 36, que se refere ao momento derradeiro do envio, do povo para o cativeiro babilônico, diz assim o texto: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Aí diz o texto do verso 16, 2 Crônicas 36 e 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Ou seja, Deus percebeu a situação que estava tomando e ele se compadeceu do povo, porque o povo estava pecando mais e mais. Até os líderes estavam envolvidos nessa pecaminosidade. Aí Deus enviou os seus profetas para falar da parte de Deus com o povo. Porém, o texto aqui está muito claro, dizendo que eles zombaram
que eles desprezaram e escarneceram. E aí então chegou um ponto que não houve mais nenhum remédio. Israel, infelizmente, nesse aspecto falhou. Porém, nós podemos entender que ainda que Israel tenha falhado, e isso é algo que tem também aplicação para os nossos dias, deixaram uma contribuição valiosíssima, valiosíssima, e essa diz respeito a Jesus. Apesar das suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para a nação. De que forma? Aí nós vamos entender pelo menos dois aspectos principais. O primeiro, os judeus que receberam a palavra do Senhor, não é? E que mantiveram, que conservaram, que preservaram a palavra de Deus, que é exatamente o Antigo Testamento que nós temos hoje. Esse também, porque traduziram para o grego, que era a língua mais utilizada naquele momento, e além também disso, os escribas judeus, eles mantiveram viva a ideia de que um dia os povos, ou seja, todas as nações, ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela, ou seja, ouviriam a palavra de Deus, entenderiam a mensagem de Deus e dariam uma resposta positiva ao chamado de Deus. E aí então, meus amados irmãos, o Antigo Testamento todo ele está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. E é nesse aspecto então que Jesus Cristo, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, veio de Israel como o Salvador do mundo. E o texto para tal é João, capítulo de número 4 e o versículo de número 42. Esse texto diz assim, E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aqui quando Jesus tem aquela palavra com a mulher ali, a samaritana, não é? E aí ela corre para testemunhar entre os seus de que ela havia encontrado o Salvador. E aí as pessoas respondem exatamente isso. Não é mais pelo que você está testemunhando, mas exatamente porque nós o ouvimos e aí sabemos, reconhecemos que de fato ele é o Salvador. E lembrando que são samaritanos. Samaritanos, então. Nós vemos aí a abrangência do amor de Deus. Nós entendemos que samaritanos e judeus não se davam de maneira nenhuma. Mas Jesus foi em Samaria para converter lá esta mulher e também o povo que estava por ali. Muito bem, meus irmãos. Vamos então aqui para a conclusão desse tópico primeiro. Embora Israel haja falhado ou tenha falhado na sua missão, que era de apresentar Deus ao mundo, a nação de Israel contribuiu de forma preponderante na revelação do plano de Deus ao mundo. Valendo destacar aqui que além dessa questão da preservação da palavra de Deus, que é o Antigo Testamento, é de Israel que vem Jesus, o Salvador. Nós iremos agora para o intervalo, fique atento aí ao recadinho que nós temos para você e já retornaremos. Ao retornarmos, nós vamos para o tópico segundo, o amor de Deus para com as outras nações. Até mais. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento, você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus.
Muito bem, meus irmãos, retomando aqui a nossa aula, o tópico de número 2, o amor de Deus para com as outras nações. Juntamente com o pastor Adovilson, nós já vamos para o subponto primeiro, os olhos de Deus sobre todos os povos. Tópico 2, o subponto 1, começa lá. Johannes Brown, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início, desde a fundação do mundo, Deus mantinha os seus olhos em todas as nações e povos. É claro, ele criou todas as coisas. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta, né? E no livro do profeta Jonas, que é o assunto que nós estaremos agora comentando. Nos livros proféticos encontraremos profecias de restauração, incluindo o dia do futuro. Olha aí, um dia do futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45:6 diz assim: de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ele é o único Deus, não é? E tem um texto ali também, do versículo 22 de Isaías 45. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, abrangência novamente, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Então temos aí essas referências bíblicas. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações, todo o globo, é clara no Antigo Testamento, que é o assunto também de hoje. Vale aqui dizer para os irmãos que, se você tiver meios, né, tire um tempinho e leia esses capítulos aí que está referido na lição, de Isaías 40 até o 55. Porque Isaías 40 ao 55 está falando exatamente da restauração do povo, da salvação do povo, não é? Da remissão do povo, e não só de Israel, mas uma remissão, uma salvação que abrangeria todas as nações, obviamente apontando para a salvação em Jesus, no derramamento do seu precioso sangue. Então fica uma dica para ti, tire aí 40 até os 55, você deve gastar aproximadamente 1h20, 1h30 para ler esses textos, mas que certamente vai ampliar a sua visão, o seu entendimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Subponto 2, tratando a respeito da viúva de Sarepta e o profeta. Sarepta era uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Veja só, quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra, seca essa que também castigaria Israel, porque há problemas que atingem, por exemplo, o nosso Brasil, que também nos atinge. Entendeu como é a questão? Então, quando Elias profetizou que haveria esta grande seca, Israel também sofreria com essa grande seca. Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, à casa de uma viúva que era muito pobre. Veja a situação, não é? Deus, sabendo da situação que essa viúva estava com o seu filho, enviou Elias, que também estava passando por um momento de necessidades, ainda que no contexto, né, ele estava aqui fugindo de Jezabel, mas neste contexto ele também estava necessitado, e Deus o enviou para a salvação da viúva com seu filho e a sua própria. E esta mulher, ao chegar ali, ele percebeu que ela estava preparando com a última porção que ela tinha, a sua última refeição, a última refeição que haveria na sua casa. Ela estava, de fato, convencida, porque isso fica muito claro. Ela diz: olha, eu vou comer e vamos morrer. Ela estava então convencida que tanto ela quanto o seu filho morreriam logo depois, morreriam de fome. Mas quando esta viúva obedece à palavra de Elias, ela foi abençoada, o seu filho foi abençoado e o próprio Elias, porque houve multiplicação, o milagre da botija, a multiplicação que houve, tanto da farinha quanto do azeite. Então veja como é importante, não é? Obedecer à voz de homens de Deus. Vamos deixar muito claro aqui, homens de Deus. Em seguida, o filho dela adoece. Então primeiro Elias chega, opera aquele milagre,
e no que diz respeito à sua manutenção, estava resolvido o problema. O fato é que, conforme nós vemos aí na leitura bíblica em classe, que você vai acompanhar no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 17, o menino adoeceu e morreu. E aí, então, você vai perceber que foi a partir disso aí que Elias realizou um grande milagre. E esse milagre que Elias realizou foi algo, obviamente, inesperado. Pelo poder de Deus, o profeta Elias ressuscitou o menino e restaurou, ou seja, entregou ele com vida para sua mãe. Após este sinal realizado, a mãe do menino exclama no texto que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e o verso 24. Esse verso 24 não faz parte da leitura bíblica em classe, mas é exatamente isso. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então é mais ou menos como Paulo, né, dizendo que o evangelho é manifestação de poder. Ele anunciou uma palavra de salvação, houve a multiplicação dos víveres, não é? Houve alimento, e aí quando houve necessidade de manifestação de poder, Elias também assim o fez. Desta forma, então, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. E eu vou dizer aos irmãos que isso se repete nos nossos dias, não é? Deus, ele provê meios de subsistência, mas ele também provê através de milagres grandiosos realizados na vida de tantos quantos creem na sua palavra. Pastor, é interessante que acho que Elias se questionou: o que eu vou fazer nesta região aí? A situação está complicada para todo lado, mas Deus sempre tem algo para realizar. Ele não faz nada sem objetivo, não é? E é interessante, eu escrevi aqui: com certeza a notícia se espalhou e, consequentemente, o Deus de Israel foi conhecido na região. A ida de Elias para Sarepta tinha um propósito determinado por Deus. Então, Deus não faz nada sem um propósito definido. E através dessa região, aliás, uma região pagã da época, foi esse Deus de Israel conhecido. Imagine que Elias pode ter, né? Pode ter, porque a Bíblia não diz que houve, mas criado uma falsa expectativa. Porque ele estava ali à beira do ribeiro de Querite, sendo tratado por corvos, não é? Bebendo água do ribeiro e sendo alimentado pelos corvos, e de repente acabou-se a água. Aí Deus fala: meu filho, pode ficar tranquilo, vai lá para Sarepta, que eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Se ele criou uma falsa expectativa, quando ele chega ali e chega para aquela viúva e vê que ela está ali arrumando uns gravetos para poder cozinhar uma última refeição, você imagina então a situação que ficou ali o Elias diante daquela situação, né? Diante daquela situação, vamos dizer aqui, bastante difícil também. Vamos avançar, porque além desse exemplo de Elias com essa viúva lá em Sarepta, nós temos agora a missão de Jonas em Nínive, que também é um dos exemplos que nós temos no Antigo Testamento de um israelita, vamos colocar assim, porque Jonas ele era um israelita, que foi enviado para outra nação. Aqui com o pastor Adolvilson, vamos acompanhar então o comentário a respeito desse subponto. Muito bem, o tópico 2 do subponto 3, a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos que foi enviado para os estrangeiros, né? Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus. Temos aí um exemplo claro que Deus se preocupa com todas as nações, não é mesmo? Então, de Deus para com os homens. Jonas 1:2 diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E temos outra referência na lição, Jonas 3:2, que diz assim: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Então não é a sua mensagem, é a mensagem que eu vou te orientar, não é mesmo? Então, mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu ordem direta, específica, de ir a Nínive para advertir aquele povo, não é? Ninivitas. Como consequência,
de seus muitos pecados. Parece que chega num momento que chega no limite de Deus. Com certeza. Se assim a gente pode dizer, ó, chegou no limite. Então agora é o momento do juízo. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa e cruel e imoral. E eu trouxe aqui, pastor, algumas atividades ou atrocidades dos ninivitas. Em certos períodos da história dos ninivitas, parece ter sido comum entre eles algumas práticas de tortura. Era um povo extremamente cruel. Tortura como furar os olhos, esfolar vivos as pessoas, arrancar parte dos corpos de seus prisioneiros, principalmente orelha e nariz. Além da violência física, a injustiça social também era outra marca dos ninivitas. Aí nós entendemos o porquê é que Jonas não quis. A princípio ele falou, não vou. E é interessante, pastor, que Deus fala com ele, ele desce para Jope, né, pega o navio e diz assim, eu vou para Tarsis. Se nós olharmos para o mapinha, ele pensou assim, eu vou para o fim do mundo, porque Tarsis era no sul da Espanha, era a última fronteira do território conhecido da época. Ele falou, vou fugir da presença de Deus ao fim do mundo, pensando que se pode fugir, né? Tarsis ficava aproximadamente uns 3.000 quilômetros, já Nínive 800. Ele falou, quer saber, eu vou cair fora. Só que Deus está em todos os lugares, ele vê tudo, ele enxerga tudo, os olhos do Senhor estão sobre todos. E é interessante que o homem fora da direção de Deus, acontece o que aconteceu com Jonas aí, ó. Ele desce para Jope, entra no navio, desce para o porão, depois desce para o rio, então fora da direção de Deus como missionário, tá? Então ele passou por toda essa situação aí, tá certo? Então era uma nação muito cruel, por isso que Deus fala, o seu mal chegou até mim, já está insuportável, vai pregar. Aí ele falou, não vou. Queria fugir da presença de Deus. Agora, ao comentar o capítulo 3 da Bíblia Pentecostal, não destaca ter sido o despertamento espiritual mais notável da história, porque houve sim uma conversão. Pastor, e eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu admiro a fé de Jonas. Por quê? Com certeza. Porque ele foi um homem de fé desobediente. Porque a Bíblia diz que ele, quando converteu a cidade, ele falou, tá vendo, eu sabia que o senhor ia se compadecer. Eu ia pregar e eu sabia que o senhor ia usar de misericórdia. Então a fé de Jonas era uma fé, uma grande fé, viu? Então quando o rei conclama jejum, então ouviram a palavra anunciada por Jonas. Aí o rei proclama jejum e oração, e por isso o juízo de Deus não recaiu sobre eles. É interessante, quando lermos lá, é pano de saco, é cinza na cabeça do rei, das pessoas e até dos animais. Eu fico pensando, todo mundo em jejum. Em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Por quê? Pensava ele, eu sou justo, esse povo é muito cruel, não é? Aliás, a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, né? Todavia o Senhor fez ver que ele ama a humanidade todas. Lá em lá em Jonas 4,11 diz assim, contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Ele diz assim, porventura não terei misericórdia de Nínive? Lá ele diz assim, contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não devia eu ter pena desta grande cidade? Jonas capítulo 4, versículo 11. Então, pessoal, eu entendo aí que o arrependimento faz parte. Esta nação se arrependeu, Deus muda de atitude com relação a Nínive. Maravilha, eu pensei aqui a respeito da longanimidade de Deus, não é? Porque o pastor Luiz falou, a gente não deve brincar com isso, porque chega um ponto que chega, não é? E de fato é exatamente assim. Quando Jonas foi e profetizou a respeito da iminente destruição da cidade de Nínive, não é? O povo se converteu com jejum, com oração e tal, enfim, e o povo se converteu. Então nós vemos aí a misericórdia de Deus, a graça de Deus atuando, mas nós também percebemos a longanimidade. Tanto que, passados anos, o povo brincou com esse negócio da longanimidade de Deus.
E aí quando você lê o profeta Naum, Naum está falando a respeito de destruição, ou da destruição, porque daí de fato Nínive foi assolada. Então você veja assim, a longanimidade de Deus opera, mas ela tem limite. Não é? Alguém vai dizer, não, Deus vai perdoar, e o indivíduo continua vivendo na prática do pecado, na prática do erro, achando que porque Deus tem perdoado, vai perdoar a vida inteira. Eu vou dizer que isso não é assim, e em Nínive nós temos um exemplo disso. Quando houve uma volta, né, de coração, então aí Deus perdoou. Mas passou um tempo e o povo voltou àquela prática, Deus destruiu a cidade de Nínive. 100 anos aproximadamente depois. Isso aí, mas é importante nós considerarmos, nesse aspecto aqui, o trabalho missionário de Jonas, porque ele foi, e nós percebemos a contrariedade dele em relação a pregar a Nínive, porque Nínive era um inimigo cruel de Israel, e o que ele queria, na verdade, era que Deus destruísse de fato aquele povo que era inimigo de Israel. Por isso a sua relutação em ir pregar, porque ele sabia que se ele pregasse, o povo ia se converter e Deus ia perdoar. Não é? Por isso que depois ele ficou chateado, porque Deus de fato perdoou o povo. Encerrando aqui então esse nosso segundo ponto da lição, tópico, né? Por meio do relato da viúva, de Sarepta e também de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Nós faremos um novo intervalo e já retornamos com o tópico 3, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Já voltamos. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Muito bem, retomando a nossa aula, o tópico 3, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. A princípio, vamos aqui para o subponto alianças de Deus. Muito bem, com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Nós entendemos a abrangência do pecado, foi para todas as áreas, o homem, problemas hoje psicológicos, psicossomáticos, problemas de relacionamento, até a natureza sofreu com a queda do homem. E está escrito ali, entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. É fato. Lá em 1 Pedro 1,19 diz assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E 1 Pedro 1,20 diz assim, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. É o plano de Deus para a restauração perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Veja bem que apesar do erro, apesar da desobediência, Deus não abandona a sua criatura. Se bem que chega um momento que realmente basta, chega, a fatura chega. Aí o acerto de contas vai chegar, enfim. Então, Deus fez alianças. E nós temos aí no próximo slide, tópico 3, o subponto 2, essas alianças. A aliança incondicional, que é uma disposição soberana de Deus, ou seja, Deus estabelece e está estabelecido e não haverá mudança, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem.
obrigando-se em graça por um juramento irrestrito ao conceder a sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua, não é? Gênesis 12:4 está escrito ali, 12, de 1 a 4, né? Mas eu trouxe aqui, pastor, uma explicação sobre aliança. O que é aliança? Nas Escrituras refere-se a um acordo ou contrato entre homens, ou entre Deus e o homem. Então é um acordo. Agora, nós mencionamos aí dois tipos de aliança. Há dois tipos, né? Aliança divina, vista nas Escrituras. Aliança incondicional. O que é isto? É uma aliança em que Deus se obriga a cumprir as promessas da aliança, independentemente da resposta do homem. Tá? É uma aliança cujo cumprimento não depende de o homem cumprir certas condições. E ele diz assim, eu farei isto, eu farei aquilo, ou seja, a minha palavra será cumprida. É uma aliança incondicional. Agora, queridos, nós temos outro tipo de aliança, a aliança condicional, que está aí na revista. É uma aliança em que Deus se obriga a cumprir as promessas da aliança somente com a obediência do homem. Aí é o inverso, com as condições apresentadas por Deus. É uma aliança cujo cumprimento depende de o homem cumprir certas condições, não é? Ou diz lá, como está escrito em Deuteronômio 28, se vocês obedecerem, é uma condição, tá certo? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente os mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. É uma condição, é condicional. Se obedecer, será abençoado. E agora veja bem, Deuteronômio 28:15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Aliança incondicional. Deus, através da sua palavra, ele prometeu fazer, ele vai fazer, não vai ter mudança. Ele cumpre a sua palavra. Aliança condicional depende da nossa obediência. Se obedecermos, seremos abençoados. Se desobedecermos, seremos amaldiçoados. Lá em Deuteronômio 28, nós podemos entender esse texto. Olha, eu enquanto o pastor está aqui comentando, eu não havia anotado isso e nem fiz registro aqui, mas me ocorreu a aliança que Deus fez com o apóstolo Paulo, porque quando ele teve a experiência com o Senhor, Atos capítulo 9, eu destaco aqui o versículo de número 13, 14 e 15, diz assim, ó, e respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Presta atenção agora no verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E o 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus fez uma aliança com Paulo para que ele fosse essa testemunha eficaz. E nós temos o relato no Novo Testamento de como foi de fato eficaz o testemunho, a aliança que Deus fez com esse homem, o apóstolo Paulo, ainda que também temos na lição o exemplo da promessa que Deus fez a Abraão, não é? Uma aliança incondicional de abençoar a ele e a sua descendência, bem como o seu descendente, referindo-se a Jesus, o Salvador de todo o mundo. Para encerrar isso aí, pastor, o outro slide encerra. Aliança incondicional e condicional, assim por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi. Olha o que está escrito lá em 2 Samuel 7, uma promessa a Davi. Veja bem, 2 Samuel 7,16. Quanto a você, sua dinastia, seu reino, permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Olha só esta aliança, não é? Que Deus fez com Davi, que viria aquele que seria aquele que governaria o mundo, que é o próprio Jesus Cristo. E lá em Lucas capítulo 1 e verso 32, confirma isto. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono
de seu pai Davi. E o verso 33 diz assim: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. É uma aliança incondicional. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, o alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. E Gálatas 4:4 é o que está escrito, que nós lemos também na aula anterior, chegando à plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É isso aí, Gálatas 4:4. Há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia, que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. Aleluia. Fizemos referências aqui a algumas dessas alianças e observamos que o nosso Deus vela para cumprir a sua palavra. Vamos então para a conclusão, desde já, e reforçando aqui, pedindo aos irmãos que nos ajudem divulgando esta pré-aula, compartilhando nas suas redes sociais. E se alguma dúvida está aqui e que você deseja perguntar, pode escrever nos comentários para que a gente possa encaminhar a resposta. Eu quero também dizer aos irmãos que esses slides que nós usamos aqui nas nossas aulas, eles ficam à disposição. Nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp que nós encaminhamos, né, para aqueles que desejam. Se você deseja ter acesso a esses slides, então você pode deixar no comentário o seu contato de WhatsApp, que nós vamos te adicionar também na lista de transmissão para que você receba os slides e possa utilizá-los aí nas suas aulas. Vamos lá então, pastor Adovilson, com a conclusão da nossa aula da lição de número 3. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade, seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la. E esse texto aí em Salmo 96:3, entre as nações, a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Devemos proclamar isso. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões. No Novo Testamento, tema da próxima lição. E você não pode perder, missões transculturais do Novo Testamento é o tema da lição de número 4, que nós, na sequência, também estaremos emitindo aqui os comentários referentes a ela. Mais uma vez, parabenizar os professores, não é? Professores da rede educacional secular, tanto pública quanto privada, os professores da nossa escola bíblica dominical, professores que atuam também como monitores dos núcleos de teologia do CETADB espalhados em todos os estados brasileiros e, além dos estados brasileiros, outros 25 países. Você, inclusive, você pode ter um núcleo aí na sua igreja, olha só. Deixa eu mostrar aqui para ti. Nós temos um material, é esse aqui, ó, é um kit, com material de divulgação dos nossos cursos para que você implante um núcleo do CETADB aí na igreja onde você serve ao Senhor. A partir de 6 alunos, você já consegue organizar uma classe e obterá descontos consideráveis, que chegam aí na ordem de 40%, 45% do valor do curso para uma classe na sua igreja a partir de 6 alunos. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Pastor Adovilson. Muito bem, graças a Deus que continua nos dando vitória por Jesus Cristo, e eu continuo insistindo, orem por nós oramos por vocês, e a vitória é nossa pelo poderoso nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.